que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui, melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. Presidente, o senhor deve procurar o Ciro e Tebet? Para Jovem Pan, sobre o resultado, o senhor confia no que foi divulgado hoje? O senhor esperava um resultado além? Vou aguardar o parecer aqui das Forças Armadas, que ficaram presentes hoje lá na Sala Costa. Repito, elas foram convidadas a participar, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Então isso aí fica a cargo aí do ministro da Defesa para tratar desse assunto. Presidente, estamos ao vivo também aqui na Rede Record. Qual que vai ser a principal mensagem agora do senhor no segundo turno? A mensagem é que o Brasil, levando-se em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais do que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu, né, no dever de se vacinar. Então nós só temos dados positivos que acredito que como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, não, 4 semanas, e não 3 como geralmente acontecia, dá para te explicar bem a população o que aconteceu. Minas Não Gerais, houve fraude, presidente? Não houve fraude. Presidente, Minas Gerais deve ter As prioridade. pesquisas, De algum presidente. outro candidato que possa declarar apoio ao senhor no segundo turno? Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com o governador Zema. No Rio de Janeiro é o do nosso partido, já ligou também. Fizemos alguns contatos. Eu não vi ao certo, parece que o PL fez uma bancada de 100 e poucos deputados, 101 deputados. Fizemos também senadores. Esse pessoal todo vai ser convidado, né, a conversar conosco para se empenhar durante a campanha. Porque é natural os candidatos, né, se preocupar muito mais com a campanha dele do que com a presidencial. E agora a campanha é a nossa. Então entendo que isso vai ajudar a gente conseguir os votos suficientes para a gente ganhar as eleições. Presidente, como o senhor avalia as pesquisas de primeira, as pesquisas? Do senhor com relação aos números, principalmente do PL, dos partidos ligados à base do senhor? Senadores, Não senhor. deu ainda para eu ter tudo isso na cabeça, tá? Que está faltando a gente se inteirar de mais alguma coisa, né? Pelo que tudo indica, o nosso partido fez 101 deputados, um quinto da Câmara, bastante. 20%, isso é bastante. É um partido que sai na frente para disputar cargos na mesa o ano que vem. E esse atrativo fará com que se negocie já isso a partir de agora, antes mesmo do segundo turno das eleições. Então temos isso a nosso favor. Então creio que
MDB, Presidente, presidente. Mas nem elegeram uma robusta bancada, o senhor consegue que a dizer que gente não vai houve fazer fraude? boas alianças para a gente ganhar as eleições. Presidente, o senhor acredita que essa é no momento. Aí se viu a chegada lá, a presidente de ex-ministros, acabaram sendo eleitos, ministro Ricardo Salles, ministra dos Direitos Humanos. O senhor avalia isso como uma atuação do governo, que as pessoas reconheceram e acreditaram nos ministros? Eu não sei o nome de todo mundo ainda. Tá? O Salles foi eleito, sei disso. A Damares conseguiu o Senado aqui. O Marcos Pontes conseguiu em São Paulo. Mário Frias também. Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. Mário Frias também. O Mourão lá no Rio Grande do Sul. O Seife conseguiu o Senado, tá certo? Conseguiu o Senado lá em Santa Catarina. Então, nós crescemos bastante. São pessoas extremamente alinhadas comigo e vão se empenhar nesses dias que faltam aí antes do segundo turno. Presidente, confiante em virar essa diferença do primeiro. Confiança total, até porque eu acho que se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. O Datafolha estava dando 51 a 30 e poucos, a diferença foi 4. Então, isso tudo ajuda a levar voto para o outro lado. Tá? Isso vai deixar de existir. Até porque eu acho que não vão continuar fazendo pesquisa, pessoal. Não é possível. Tem que mudar a lei sobre as pesquisas? Presidente, o senhor tinha dito que se o senhor não tivesse 60% dos votos, haveria fraude. Houve fraude? Deve ser o cara da Folha falando, né? Não, presidente, eu sou do Globo. Houve fraude? Pior ainda. Porque o senhor tinha dito que se o senhor não tivesse 60%. A Globo está desmoralizada. Não grita aqui não, calma, não grita. Seja Não está mudando educado. o discurso. Não grite, seja educado. Não, quem mudou o discurso foi a Globo, amigo. Quem mudou a Globo disse que o presidente é o primeiro turno. Por que não deu 60%? O senhor falou que ia ter 60%. Próximo. Por que o senhor acha que não deu? Então, Existe o sentimento, como diz o da população, que a vida dele não ficou igual o que estava antes da pandemia, ficou um pouquinho pior. E a tendência é buscar um responsável. Tá? E o responsável sempre é o chefe do executivo. Só que nesse segundo turno agora a gente vai mostrar para eles que a mudança que porventura estão buscando, no bem entender, vai ser para pior. Haja vista aí, Argentina, Colômbia, Venezuela. Presidente, então no entendimento do senhor, como o resultado foi esse mesmo da distância entre o senhor e o outro candidato, a mensagem com relação principalmente à economia é o que o senhor precisa passar a partir de agora, é isso? Já que a distância economia, de 4 nós estamos no terceiro mês com deflação. A notícia temos que os produtos de cesta básica baixaram de preço, mas não estão no nível ainda de pré-pandemia. É mostrar para eles isso que está acontecendo, o preço dos combustíveis, gasolina, etanol, lá embaixo. Chegou o primeiro navio de óleo diesel da Rússia, então nós estamos mostrando o que está acontecendo. A energia elétrica baixou de preço também, além do que nós fizemos ao longo de 3 anos e 8 meses, com a pandemia no meio. Então, coisa importantíssima. Água para o Nordeste, o Auxílio Brasil de no mínimo R$600, tá? O PIX também, que é uma revolução, a queda do número de mortes de violência, caiu a metade o número de roubos à agência de banco. Então tem muita coisa a apresentar, melhor agora, com um tempo igual entre os concorrentes. Começa a viajar agora, presidente. A gente começa E também, logicamente que deve ter debate, deve continuar a sabatina, a gente vai continuar participando desses eventos, para a gente convencer as pessoas qual é o melhor lado para eles. O senhor vai Começa começar a a viajar, campanha por Amanhã onde? começa uma outra campanha, presidente. O senhor Por vai onde? olhar os números nos estados? O senhor vai fazer a mesma rota ou tem um plano de fazer uma isso rota aí- diferente Como é que a partir de amanhã? Não temos o plano que começou a ser traçado agora há pouco, então não tenho detalhes ainda. Já marquei a primeira reunião em Belo Horizonte. Quando, presidente? Eu nem achei a namorada para casar e quer saber o nome da criança, né? Então a gente vai fazendo. Amanhã fico em Brasília. E a partir de terça já existe a possibilidade de sair. Então a gente vai fazer um bom trabalho até o dia 28. Onde é que o senhor acompanhou a apuração, presidente? Vai a todos os debates, O senhor vai- pretende conversar com os outros dois candidatos que terminaram em terceiro e quarto lugar? Existe, da nossa parte, vamos fazer contato a partir de. Já foi feito hoje, né? Vamos fazer contato. Com quem? Conversamos com o interlocutor do Zema hoje. Tá? Então,
Mas os Não, mas candidatos pra a presidente. Olha, as portas são abertas para conversar. Ô, presidente, o senhor acompanhou a apuração onde, com quem? Não, isso aí é reservado. Presidente, o senhor disse que os institutos de pesquisa estão desmoralizados. E as urnas? O senhor considera que as eleições foram Olha só, limpas? as pesquisas estão desmoralizadas. Então tem o segundo turno, as Forças Armadas participaram, né, da transparência eleitoral, todos são unânimes, não só das Forças Armadas. Em qualquer lugar do mundo que esse sistema nosso não é 100% blindado, então sempre existe essa possibilidade de algo anormal acontecer num sistema totalmente informatizado. Mas no primeiro turno houve confiança total. Mais uma coisa, Gastão? Presidente, sobre a eleição aqui, a ex-ministra acabou se elegendo ao Senado. O senhor acha que o apoio da candidatura do senhor, da Michele Bolsonaro também, esposa do senhor, ajudou essa eleição? Eu fiquei isento para o Senado aqui, não falei da Damares nem Flávio de momento nenhum. Mas a Michele foi bem atuante, né? Manda quem pode e obedece quem tem esposa. Né? Então ela resolveu. Quem indicou a Damares para o ministério foi a Michele, ela que deu a ideia. Quem vai ser a ministra da Mulher? E daí a Michele apareceu e sugeriu a Damares. E eu já conhecia a Damares há uns 20 anos, trabalho dentro da Câmara, achamos um excelente nome e ela fez um excelente trabalho. E o reflexo desse bom trabalho está a eleição dela aqui. Presidente, A diferença foi muito grande no Nordeste, presidente. Como que o senhor vai fazer para tirar A diferença para o Nordeste, levando-se em conta o resultado de 2018, primeiro turno, nós tivemos uma votação melhor do que 2018. E nós caímos no Sudeste, Sul, né? Sudeste não, Minas, Rio e Minas Gerais. Então, essa votação perdida é que a gente vai buscar recuperar nesses 3 estados que são os maiores colégios eleitorais do Brasil. O senhor vai tem alguma preocupação? Também a abstenção foram mais de 30 milhões de votos entre abstenção, branco. Os estados que não vão ter segundo turno, tem vários estados que têm governadores ou estados que o senhor vai bem. Recebi o telefonema agora do Cláudio Castro, vai se empenhar no Rio de Janeiro, que é o meu estado, né? Para a gente recuperar o voto perdido lá atrás. E sabe que esses estados, como eu disse para vocês, os candidatos ao governo do estado têm uma preocupação maior consigo, né? E fica num plano um pouquinho abaixo o presidente da República. Tanto é que é muito comum você ver quase todos os estados, os candidatos ao governo deixam em branco a cédula para presidente. Última questão, presidente, sobre essa redução dos combustíveis, que houve uma ginástica no Congresso, o senhor já falou sobre isso, que houve entendimento, as pessoas conseguiram sentir essa redução durante o segundo turno. Existe uma chance de haver mais uma redução no combustível nos próximos dias? No tocante aos impostos federais, nós zeramos, e está zerado ano que vem, dá para diminuir mais. No tocante aos impostos estaduais, foi botado um teto de 17%. Daqui para frente, a redução de preço, só se você diminuir a margem de lucro dos postos, que a gente não tem poder para fazer isso aí, ou diminuir o preço dos combustíveis na refinaria. Tem diminuído pouca coisa, mas tem diminuído com a chegada do novo presidente da Petrobras. Presidente, qual foi a situação no país que lhe deixou mais decepcionado de expectativa de votos? Foi o Sudeste mesmo? Não fiz essa análise ainda. Como disse a vocês, há o sentimento de pessoas de que a vida dela ficou um pouquinho pior na questão econômica, e a gente reconhece daí, mas vamos agora, com mais ênfase, mostrar para essas pessoas que nós reconhecemos que o poder aquisitivo dela caiu, mas a economia está recuperando bem, e isso se fará presente de forma positiva em curto espaço de tempo. E mostrar que certas mudanças, né, às vezes não vêm para melhor. Você pode mudar para melhorar ou para piorar. Eu entendo que a mudança para a esquerda, a exemplo do que acontece na turma do Foro de São Paulo, aqui na América do Sul, todos os países que mudaram para a esquerda, cito Macri, que perdeu para o Fernandes, né? Léo Pinheira, que perdeu para o Boric, também o Duque, que perdeu para o Petro. Os países todos pioraram na sua economia. E a Argentina, por exemplo, 40% da população está na linha da pobreza. E as políticas econômicas adotadas lá, como taxação dos produtos agrícolas, isso desestimulou, por exemplo, o agronegócio deles, e a inflação lá está com uma projeção de 100% ao ano. Então, mostrar isso para eles. Que esse momento difícil da pandemia, onde, inclusive,
Eu fui contra a política do fica em casa e que me vê depois. Tá? Você já sabe a minha opinião sobre isso aí. É mostrar para eles que certas mudanças vêm para pior. Vai ser uma eleição decidida no detalhe, presidente. Esperava o ex-presidente Lula com 48% para apoiar um candidato no Mato Grosso do Sul. Por que o senhor tomou aquela decisão? Olha, eu já tinha uma simpatia por ele, não vou negar. E tinha acertado ficar neutro lá. Daí quando entrou aquela questão da débito, eu resolvi expor, né? A Soraya, desculpa aqui. E pelo que parece, ele passou ele estava em terceiro lugar. Parece que passou por segundo turno em primeiro lugar. Presidente, A gente está ouvindo as Forças Armadas vão entregar o relatório do seu quando? Foi eleito em Minas Gerais. A gente está ouvindo quando ele na Jovem Pan agora, quase 800 mil votos, foi o número lá. O senhor acredita na força da juventude, a influência do senhor que teve, inclusive lá com ele? A partir do momento que nós vimos em alguns órgãos de imprensa, em especial a nossa querida Globo, fazer uma campanha para o jovem tirar o título, que geralmente o jovem é mais rebelde, é mais tendencioso a votar na esquerda. A esquerda promete maravilhas para o jovem, né? Então a gente acredita que o trabalho do Nicolas, junto à juventude, ajudará a gente ter uma parcela maior de jovens votando em mim no segundo turno. Presidente, vai ser uma eleição decidida no detalhe diante desses 8% dos votos que ficaram para outros candidatos? Vai ser uma eleição decidida no detalhe, já que... Eleição, olha só, eu não tenho a certeza do que eu vou falar aqui. Parece que o ACM Neto, que estava garantido primeiro turno, vai ter segundo turno na Bahia, por uma frase dele que teria falado lá, qual a cor da sua pele, não sei o quê. Parece que isso aí marcou, parece que foi isso, né? Marcou haver segundo turno. Então a gente sabe, uma palavra errada, tá? Você joga tudo fora. Uma palavra errada joga fora os teus 4 anos de academia, 28 anos de deputado, né? 3 de presidente, joga tudo para o espaço de uma frase mal feita, ou não compreendida, ou explorada por vocês de forma negativa, que é muito comum quando se trata da minha pessoa. Presidente, nesse segundo turno, presidente? O que me preocupa é o Brasil perder a sua liberdade, o Brasil caminhar com a esquerda nos caminhos da Venezuela, da Argentina, da Colômbia e também lá do Chile, né? E Nicarágua. Essa é a preocupação, onde a primeira vítima é a liberdade de um povo. Presidente, o que o senhor pretende falar para os eleitores, principalmente da Tebet e do Ciro Nogueira? O que o senhor pretende falar para conseguir esses votos? Os eleitores deles são muito mais simpáticos a mim do que ao outro lado, né? Eles sabem que teremos eleições, estamos no segundo turno das eleições mais importantes do Brasil. Tem certas coisas que depois que você experimenta, voltar atrás não é fácil. Então, temos a ganhar numa boa escolha por parte do eleitorado. É a sua liberdade, a sua democracia, é a liberdade de culto, tá? É o respeito à família, é a questão da legítima defesa e, do outro lado, uma negação disso tudo. É o desrespeito com a família, é a legalização de certas coisas que os pais não desejam para os seus filhos, é a volta do MST, como o Lula bem disse, né? Valorizar o MST, é voltar a emprestar recursos para ditaduras mundo afora. É uma questão muito delicada que muita gente da área urbana não entende. O Lula fala em demarcar as reservas que estão sendo pedidas há algum tempo, são quase 500 novas terras indígenas. Isso aí praticamente nós acabaríamos com o agronegócio, perderíamos a nossa segurança alimentar, bem como a nossa balança ia cair muito. O Lula mesmo fala não em voltar ao imposto sindical, mas cobrar uma taxa dos trabalhadores, que vai substituir o imposto sindical. Então é isso tudo que a gente tem que mostrar o que a gente tem a perder. Com o outro lado, não temos nada a ganhar, só temos a perder. Presidente, o senhor sai de reeleição com o Senado mais alinhado ao senhor. O que o senhor pretende fazer passar lá no Congresso, na Casa, especificamente no Senado, que o senhor não conseguiu fazer? Olha, a minha eleição arrastou um monte de gente. E alguns tornaram inimigos rapidamente
de mim. Porque alguns desses pediram certas coisas que eu não resolvi não atender. Esse pessoal que está chegando agora já me conhece melhor, já vê como é que o governo tem funcionado e, no meu entender, ajudarão e muito a gente ter mais facilidade de aprovar certas medidas que a gente precisa aprovar lá, como a reforma tributária, por exemplo. Presidente, as Forças Armadas vão entregar a auditoria para o senhor? O senhor quer aumentar o número de ministros do Supremo? Se o senhor for reeleito, o senhor vai propor? Isso é para depois, né? Então o senhor pode aumentar? pretende fazer alguma mudança no Supremo? Depois da eleição a gente vê se aumenta ministério, se diminui. Ministros do Supremo. Não vou falar em proposta agora para o futuro, porque tudo passa por uma possível reeleição. Então existe essa possibilidade. Olha só, eu chegando, logo o ano que vem eu tenho mais 2 vagas. Com 4 no Supremo, você já começa a fazer valer dentro do Supremo as nossas propostas. Se bem que eu sei que o Supremo não devia ser um órgão político, mas infelizmente é um órgão. Mas existe a possibilidade de aumentar então, presidente? O senhor comentou, a gente vê depois, no Mato Grosso do Sul, Henrique Mandetta ficou fora por uma ministra que o senhor apoiou, ministra da Agricultura. O senhor acha que foi o resultado lá do enfrentamento da Covid no início? Eu lembro do Mandetta, né? O Mandetta, não digo equivocado, completamente errada a proposta dele. O ponto mais importante foi sobre o protocolo do tratamento da Covid, né? Ele tinha medicamento que servia para combater a malária, mas era para ser usado apenas em estado grave. Eu não sou médico, mas converso com todo mundo. E eu falei, por que não dar liberdade para o médico receitar a hidroxicloroquina ou a ivermectina desde o começo, e apenas em estado grave? Ele ficou sem resposta. Esse aí foi um dos pontos muito importantes que serviram para com a queda dele. Presidente, por favor. Presidente, voltar para o Supremo? Presidente do partido do senhor, hoje não. o desempenho do partido. Não, hoje eu não conversei não, mas 101 deputados, tá, lógico que ele está feliz, né? O maior partido da Câmara, quem diria, né? Então isso é muito bem-vindo, que dá uma tranquilidade para a gente na Câmara, participar efetivamente da composição da mesa com 101 parlamentares. O senhor já falou, mas lembrando que aconteceu com 35 milhões de votos. O senhor tem alguma estratégia específica para conquistar isso? 35 milhões de votos é muita coisa. Olha, lá atrás a história nos mostra que o cara, ao lavar suas mãos, você viu a injustiça que ele cometeu. Convencer essas pessoas que façam a opção por um lado ou outro. Tem um ditado militar que diz, né? Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então a gente aprende na carreira militar isso aí. A gente não pode ficar dentro da toca. Dentro da toca é a certeza da derrota. Você tem que sair. Presidente, para mobilizar eleitor, é melhor a situação que o senhor tem agora com vários governadores aliados já eleitos em primeiro turno? Ou seria melhor, como em São Paulo, uma disputa acirrada que tem o Tarcísio e o Haddad? Não tem hipótese, não tem si, é o que está na mesa. O Cláudio Castro vai trabalhar muito melhor para mim, já ter sido reeleito no primeiro turno. Se a gente fechar um acordo com o Zema acabou de declarar que o PT não fica. Então, deu uma baita sinalização para a gente, né? E é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Então o Zema fica muito melhor, caso ele concorde, obviamente, trabalhar sem disputar a eleição dele. Ele está governando o Estado, continua seu mandato e fica mais à vontade para pedir voto para mim. Nas eleições, naturalmente, os candidatos lidam com vitórias e derrotas. Qual que é a maior derrota em toda a eleição do senhor nesse momento? Algum candidato que o senhor esperava que fosse eleito? Não. A gente não fica nessa linha, né? Eu tinha certeza a reeleição lá do Zema, eu tinha certeza a reeleição lá do Castro no janeiro, eu tinha certeza que o Tarcísio ia para o segundo turno, foi em primeiro lugar. Como é que foi o Jorginho em Santa Catarina? Também foi em primeiro. Recebeu também. O Onix está aí no Rio Grande do Sul, primeiro lugar. O Pontal em Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que a maioria dos estados ou ganharam a reeleição ou foram de forma bastante tranquila para o segundo turno. Essa bancada grande, se o senhor, por exemplo, não for reeleito, essa bancada grande, o senhor espera que dificulte o trabalho? Eu não vou falar isso aí, que até que eu
Eu pretendo, quando não for mais eleito, cuidar da minha vida. Estou com 67 anos, não quero imaginar você na minha situação de 3 anos e 8 meses como presidente da República, com todos os problemas que nós atravessamos, além de interferência de outros poderes, além mas quase toda a imprensa só vendo coisa de errado o tempo todo, tá? Acusações, grande parte infundadas, tá? Eu quero o bem da população. Eu queria até, né? Quem não queria estar com a minha idade, eu tenho direito a 2 aposentadorias, né? Uma de deputado e uma de capitão do Exército, tá cuidando da tua vida, né? Mas eu acho que eu posso dar um pouco mais de mim pela minha pátria e me esforço nesse sentido, faço o possível. Uma coisa vocês não vão poder nunca deixar de falar. Vocês nunca viram um ministério como o nosso. Geralmente eram indicações político-partidárias que levavam a escândalos. Todo mundo viu o que aconteceu ao longo dos últimos, pelo menos, 20 anos. Comigo foi completamente diferente. Por isso, em grande parte, nós temos aí um eleitorado muito fechado com a gente. Presidente, o senhor estuda no segundo mandato uma reforma ministerial, novos ministérios? Ampliar o número de ministérios? Eu falei lá na FIENG, em Minas Gerais, que a criação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, né? Seria muito bem-vindo. Já conversei com o Paulo Guedes sobre isso aí. Seria muito bem-vindo. Segurança Pública? Ele não se opôs à ideia. Quando você vai receber? Existe a possibilidade, pode ser que se crie mais um ministério. Como por exemplo, pode ver a questão da pesca, um exemplo, por exemplo. A pesca está em negociação com o Paraguai para começar a praticar a piscicultura lá no Lago de Itaipu. Isso aumenta em 40% a nossa produção de pescado. Então é algo fantástico. Você combater a fome, para você exportar. Imagine que o Paraguai faria o teu pedaço, né, produzindo também o equivalente a 40% nosso. Dá mais do que sobra para o seu consumo interno e para exportar. O senhor pretende começar com esse novo técnico agora? O senhor pode ligar pessoalmente para eles, presidente? Amanhã a gente vai conversar com as pessoas mais adequadas e começar a fazer os contatos, pretendendo fazer contato com todo mundo. Presidente, tem algum aliado que o senhor gostaria de ver no Senado, na presidência? O senhor vai começar, o senhor vai usar aqui, o senhor vai mudar para fazer a live, porque a campanha continua, né? Você pode ver, a questão das lives, eu estou fazendo fora daqui. Dá para você imaginar a despesa que é? Se eu quiser, por exemplo, tomar um caldo de cana fora, eu não posso fazer. Tá? Aí vai no mínimo aí uns 8 viaturas, 2 vans, segurança. E aqui dentro, o que eu gasto fazer live ligada? Me responde aqui. Não gasto nada. Até não vamos querer considerar que a carga da bateria do meu telefone é uma coisa que causa prejuízo à nação. Eu posso religar o aquecedor da minha piscina aqui, que desde janeiro de 2019 eu liguei. Eu não sei, vou chutar aqui, uns 20 mil reais por mês, eu economizo energia não aquecendo a piscina. Eu tenho uma mania, chegar em casa, de pagar aí pelo menos umas 20 lâmpadas. Tá? Agora, esse preciosismo do TSE, realmente, é mais do que na cara que é uma perseguição. Eles tomaram o partido político, eles têm candidato a presidente, né? Ou então, pelo menos, tem um que eles não querem de jeito nenhum lá, que sou eu. Essas decisões do TSE são lamentáveis. Parece que eu recebi uma multa de 50 mil reais, que eu fiz a reunião, parece, tenho certeza não. Eu recebi os embaixadores aqui, uma multa de 50 mil reais. E parece que a multa é pessoal, não é o partido que vai pagar. Presidente, mas isso afetou a apuração das urnas, o senhor acha? Você possa predileção? Vamos continuar aqui esse raciocínio aqui. Você pode ver, não tem cabimento. O debate, por exemplo, da TV Globo. O debate não, a sabatina. A Dilma fez aqui. E o Globo informou na época que ela, como presidente, podia escolher o local. Eu fiz opção por aqui, o Globo não aceitou, eu fui lá, sem problema nenhum. Há uma diferenciação entre o que fazem para comigo em relação aos outros ou não? Está na cara que existe. Está na cara que grande parte desses órgãos, né, não me querem na presidência da República. Eu acabei com a harmonia em Brasília. Fazia muita coisa, escondidinho, ninguém sabia de nada. Olha o lucro das estatais, pessoal. Olha os Correios distribuindo dividendos. Pega o contra-cheque de qualquer servidor do Correio, né? De 2015 para trás. Ele tem um desconto de um extra
para o Fundo de Pensão Postal até 2030. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal. Então, o lucro é absurdo, é enorme. Até eu me indignei com o lucro da Petrobras. Eu não mando na Petrobras. Se eu tivesse indicado todos os diretores, né, como fizeram no passado, o presidente indicava por orientação partidária. Daí fizeram besteira. O lucro da Petrobras, o prejuízo da Petrobras de 2003 a 2015, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Diferentemente nós, estamos pagando dívida. O Temer pagou uma parte, eu continuo pagando. E esse pagamento, muitas vezes, é com desinvestimento, vendendo aí ativos. O semelhante do BNDES, 400 bilhões de reais. A Caixa Econômica, aproximadamente 45 bilhões de reais. Será que esse eleitor que votou no Lula quer que isso volte a acontecer no Brasil? Então está faltando, talvez, informar melhor essas pessoas e ver que não é esse caminho. Pelo que o senhor está dizendo, o senhor vai entender o voto ter perdido tanto voto, presidente, de 2018 para cá. Oi? Aqui o senhor atribui ter perdido tanto voto de 2018 para cá. É que eu falei no começo aqui, o sentimento de uma parte da sociedade que perdeu o poder aquisitivo. Mas está faltando ele fazer a relação. Por que perdeu o poder aquisitivo? Perdeu pela pandemia. Fica em casa, a economia te vê depois. Você lembra disso? Quem era servidor público ou tinha uma boa aposentadoria, fica em casa sem problema nenhum. Agora, o informal, que 38 milhões de pessoas, outro churrasquinho de gato, né, o biscoito na praia, esse cara foi pra lona. Se não é a gente criar rapidamente o auxílio emergencial, e detalhe, alguns queriam que a gente desse dinheiro para a prefeitura pagar essas pessoas. Imagina o que poderia acontecer em muitas prefeituras. Nós rapidamente criamos ali uma conta na Caixa Econômica e eles passaram a receber os R$600 por 5 meses. Tá? E logo depois criamos o Pix, que foi uma revolução. Alguns outros países nos procuram buscando a nossa tecnologia. Vocês não viram durante a pandemia, apesar de decretos de governadores existirem aos montões, né? Vocês não viram nenhum supermercado sendo saqueado. E o povo não passou fome porque nós demos o auxílio emergencial. E não era para a família mais, era individual. Tinha família com 5, ganhava 3 mil por mês. Para as mulheres, mães, né, chefes da casa, nós pagamos o dobro. Por isso que não houve saques, não houve aí um problema social grande no Brasil. Eu fui, talvez, o único chefe do Estado do mundo que fui contra essa política. Em 30 dias agora, 28, dá para a gente explicar melhor isso aí. Quando o senhor vai receber? Era na casa do Quando é que o senhor vai receber uma auditoria das Forças Armadas? Era na casa do PL. O senhor comentou aí em chegar, em informar as pessoas. O senador Flávio, o senhor também comentou que se alguém está passando fome, que atualize, faça esse cadastro. O senhor acha que na campanha ou no governo ficou faltando essa comunicação de chegar até o eleitor simples? Olha só, chegou... Eu peguei com aproximadamente 14 milhões de pessoas no Bolsa Família. Agora temos 21 milhões no Auxílio Brasil. Também, quase 80% vão para as mulheres. Né? Então quem está passando necessidade, né, é só buscar se cadastrar. Tem um aplicativo também específico para isso. Mas dá para essa pessoa se informar no teu município e se cadastrar. E não tem fila do Auxílio Brasil. E R$600 é 3 vezes maior do que a média do Bolsa Família. Então, agora, quando eu estive na região amazônica agora, chegou para mim a informação que o pessoal do PT estava dizendo que se eu fosse reeleito, eu ia acabar com o Auxílio Brasil. É o tempo todo a desinformação. Assim como em 2018, falaram que eu ia acabar com o seguro-defeso. Nós não acabamos com o seguro-defeso e também incluímos as marisqueiras no seguro-defeso. Então existe a mentira na ponta da linha, e o PT sabe fazer muito bem isso daí, e leva a gente a votar neles por medo de quem não deveria ter medo. Né? Não pode ter medo de alguém que trata essas pessoas como Presidente, em 2018, muitos eleitores relataram problemas nas urnas. Hoje isso aconteceu. As urnas, o outro que colou as teclas das urnas. Qual a avaliação do senhor dessas situações? Olha, em 2018, tem vários vídeos de pessoas que falaram que ia apertar
minha volta é minha, aparecia o outro candidato lá. Ou até mesmo, antes dele digitar para presidente, né, dava por encerrado. Teve muita reclamação nesse sentido. Né? Agora, algumas poucas reclamações chegaram, não ao nível de 2018. Então vai ser analisado. Presidente, é uma prorrogação ou é um novo jogo? Porque o seu adversário usou uma comparação com o futebol. Como é que o senhor classificaria? A política e futebol, a torcida de futebol é uma coisa. A política não. Eu não vejo como um jogo de futebol de time do Brasil. O time do Brasil é algo extremamente sério e o voto de cada um, né, é que vai decidir o futuro de toda a nação. O senhor teme que fique mais violento o segundo turno? Onde é que você está vendo violência, meu Deus? Presidente, teve gente que morreu. Cita o exemplo aí, vai. Uai, teve um petista, levou uma facada na testa, no olho, no Mato Grosso. E o petista, e aquele petista que matou a esposa e o filho? Que você tem São casos de violência, presidente. É violência igual. igual. O que você tem a falar? Ninguém quer violência, meu Deus do céu. Se hoje uma pessoa ali brigar por um motivo qualquer, daí fez uma besteira, o nego vai nas mídias sociais, porventura, e tem. Pronto, já faz a narrativa que, olha, o cara é apoiador do Bolsonaro. Aquele cara com a tatuagem no braço, inclusive, no primeiro momento foi um escândalo, né? E no dia seguinte, quando viram a tatuagem no braço dele, deixou de ser escândalo. O pessoal abafou. Quando é que o senhor vai receber a auditoria das Forças Armadas, presidente? Olha, eles participaram da sala cofre, né? Deve estar lá até agora. Até o encerramento vão estar lá. Isso aí vai ser feito um relatório pelo ministro da Defesa. Vai ter previsão, já? Vai ser feito um relatório. Mas tem previsão? Sobre o debate, por gentileza, o senhor deu a entender que vai aos debates agora no segundo turno. A gente pode entender que o senhor está desafiando o Não, não estou desafiando ninguém. Vou cumprir meu papel, já que eu sou candidato voluntário, tá? E a população quer te conhecer melhor, ter suas propostas, né? E agora sendo duas pessoas apenas, fica melhor para se debater com a próxima. Presidente, o senhor disse que esperava 60% e admite que não chegou assim porque muita gente acha que o poder aquisitivo diminuiu, tem um impacto na questão do PT e tudo. Então o senhor confia nas urnas? Olha, estou aguardando o parecer aqui da defesa. Senhor presidente, você falou sobre a Agora, eu acho que todo mundo tem certeza que essas máquinas, esses equipamentos, as pessoas que as operam, não existe um sistema 100% imune. Eu queria muito que nós tivéssemos aqui uma máquina semelhante aí à máquina do Paraguai. Eu conversei com o Marito lá atrás, ele ficou de oferecer essas maquininhas para a gente demonstrar aqui. Não foi possível porque o senhor ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, conversou com uma dezena de líderes, e os líderes no dia seguinte, uma coincidência enorme, resolveu trocar os seus liderados na comissão que analisava a PEC do voto impresso. Daí no plenário, nós ganhamos no plenário, mas não conseguimos os 308 votos que eu coro para a PEC. Por que o ministro Alexandre não quer o senhor como presidente? Pergunta para ele. Eu acho porque ele falou hoje porque ele é corintiano, né? Sou palmeirense. É o que ele falou. Agora, qual o gesto que ele fez de aproximação? Ele foi me convidar para a posse. Eu fui para a posse dele. Ele faz um discurso pesado. Eu acho que se eu não me dou bem contigo, eu não tenho que te convidar para um evento meu. E rolou uma conversa lá, presidente. Aquela conversa a gente não soube, né? Mas ali eu procuro sempre distensionar. Eu não sou aquela pessoa briguenta e carrancuda como muitos pregam por aí. Tá? Agora, sair de lá não ia me levantar quando ele começou a discursar, embora ia me pegar muito mal. Tá certo? Então acho que quem errou foi ele. Então que não me convidasse. Ele me convidou pessoalmente. Até dei uma camisa do Corinthians para ele, recebo camisa de futebol diariamente, né? E mais que uma camisa do Corinthians, vou adiantar para você, dei uma faca lá, o Bolsonaro, né? Perfurada para ele. Quando fui levar a faca para ele, ficou meio apavorado. Não, fica tranquilo. Eu tenho aqui umas 200 facas de presente, cada faca linda, né? E aceitou numa boa, sorriu. Mas lamentavelmente o discurso dele foi
foi pesado contra a minha pessoa. O senhor pretende conversar com ele como chefe de Estado, ele como chefe da Justiça Eleitoral? Se preciso for, a gente conversa, mas no momento está restrita a conversa com o ministro de Defesa com ele. Quantas agendas de campanha o senhor deve fazer assim, viajar todo dia, presidente? O que for possível, a gente faz. Eu sou incansável. Você vai focar onde, presidente? Senhor presidente, Minas Gerais. você falou sobre acordo com a Rússia de diesel. Vai discutir novos acordos com Rússia ou com outros países? Não são todos os países, né? Mas a Rússia é vital para a gente na questão do fertilizante. Eu conversei 3 horas em fevereiro com o presidente Putin. Um outro assunto já revelei, só agora, a questão do diesel. E conversei outras coisas também que, conforme elas forem acontecendo, eu revelo para vocês. Presidente, teve alguma declaração sua no primeiro turno, alguma coisa que o senhor tenha feito na primeira etapa da campanha que o senhor tenha se arrependido, queira mudar? Por exemplo, o senhor falou da fome, foi polêmico. Tá de bom tamanho, pessoal? Conta pra gente, presidente, onde é que o senhor acompanhou a apuração, só pra gente ter informação. Presidente, o senhor está feliz? A gente creio que o senhor tava aí. Onde é que eu tô fazendo live? Na casa de alguém do GSE. Lá no quadro. Eu não vou falar. Agora, presidente. Boa noite. Obrigado. Mas saiu feliz com o resultado? Tchau. Olha, Tchau, Du. Como o senhor vê Tchau, o Thiago. resultado? pelas pesquisas, né, que vocês, por exemplo, dão ampla divulgação ao Datafolha. Aquela outra pesquisa que é o antigo Ibope, a outra você não dá. Né? Então isso influencia em votos, sim, influencia. Tem gente que vota em quem está na frente para ver se não tem segundo turno, para ele não ter que votar de novo. Isso acontece. Então a pesquisa influencia, sim, não como antigamente, mas influencia. Eu espero que vocês comecem a mostrar coisas boas do governo, né? E não apenas críticas. Se a imprensa fosse isenta de verdade, o resultado seria outro nessa eleição. Pode ter certeza. Pessoal, eu aguentei todos vocês. Com raras exceções. É o tempo todo massacre. Até uma palavrinha minha, incansável, por exemplo, é um escândalo. O senhor comentou recentemente na Jovem Pan que se o resultado, se o Lula acabasse sendo eleito, o senhor ia ligar para ele. E que no caso, ele ia ligar para o senhor. O senhor espera isso no final do ano, da campanha? Ele vai ligar para mim, pode ter certeza. E o café da manhã com a imprensa aí? Tá marcado, presidente? O café da manhã com a imprensa tá marcado? O senhor disse que ia chamar a gente. Veloz no café da manhã, vocês estão tendo resposta para tudo. Belo Horizonte, então, primeiro, o senador, Belo Horizonte, primeiro roteiro. O Brasil te ama, Bolsonaro! O Brasil te ama! Eu não vou me aproximar muito, não vou falar porquê. Tá? Eu acredito que o resultado de hoje é uma vitória para a gente. Acabei de falar para a imprensa, ele estava 99% da imprensa batendo na gente, mas agora... É verdade. A pesquisa do Datafolha, que era tida como verdadeira para eles, a última deu 51% para o Lula e 30 e poucos por cento para a gente. É uma guerra que está vivendo o Brasil, o mundo todo está indo para a esquerda, o seu povo está perdendo a liberdade, estão perdendo o poder aquisitivo. E a Argentina, eu costumo dizer, tá ruim, quer mudar. Quando você quer mudar e tá ruim, pode piorar. Isso acontece na vida particular da gente. Quer trocar de carro aí, trocar de namorado, namorada, né? Que é pior. E os países aqui na América do Sul que resolveram trocar, como a Argentina, Chile, Equador,
Colômbia, pioraram. E a opção de trocar, eu sei que eu tenho meus defeitos. Mas o outro cara ali, pô, não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma. Quem sabe o que está em jogo aqui? Quem é pai, quem é mãe aqui, o patrimônio de vocês é uma garotada que está aí. A gente não quer, nós não queremos passar a garotada, o futuro que está tendo a garotada da Venezuela. É isso aí. Você, essa garotada aí, muitas crianças, tem cachorrinho em casa, gatinho. A Venezuela não tem mais, comeram tudo. A Argentina, um país que até há poucas décadas tinha um PIB parecido com o nosso, está lá embaixo agora e 40% do povo está na linha da miséria. Você perder uma eleição na democracia, tudo bem. Agora, perder a democracia numa eleição é completamente diferente. Eu estou com 67 anos, talvez seja o mais velho dessa turma que está aqui, talvez. Tá? Eu já estou bem próximo do outro lado do que essa molecada que está aqui. Sei da minha responsabilidade. Sei que muita gente quer que a gente dê um murro na mesa e resolva a situação. E a gente quer fazer o melhor possível. Não é fácil a minha vida, tá, de presidente, onde quem quer afundar o barco é quem está dentro do Brasil. Se outros países querem derrubar a gente aqui, faz parte da regra. É a mesma coisa em casa. Você está preocupado de estar assumindo coisa em casa, é alguém que está entrando na tua casa. Quando você descobre que é um parente teu, você fala, pô, pelo amor de Deus. É o que acontece na política brasileira. Você pode ver qual é o atrativo de ser presidente da República. O meu salário, 33 mil bruto por mês. Tá? Qual é o atrativo? Não estou reclamando de salário não, tá? Tanto é que abri mão da minha aposentadoria da Câmara. Tanto é que nunca usei meu cartão corporativo que eu posso sacar 17 mil por mês para fazer o que bem entender com essa grana. Nunca fiz isso. Qual o atrativo que você tem? O atrativo de servir a pátria. Esse é o atrativo. De sentir-se emocionado quando uma criança me abraça, que é muito comum. De criança chorando. O povo te ama, até, Bolsonaro. Tá? Brasil te ama, agora, precisa moralizar. O que vocês têm que me ajudar? É aquela história, né? A gente vai mudando os ditados. Né? Uma andorinha não faz verão. Mas todo verão começa com andorinha. Eu me considero essa andorinha. Se tivesse o Haddad no meu lugar, um outro parecido como os que passaram por aí, imagine a desgraça que tinha sido por ocasião da pandemia, a roubalheira. Talvez estivesse no fundo do poço agora. Nós evitamos, apesar de governadores, a grande maioria, obrigar o povo a ficar em casa, quem era servidor público não teve problema. O salário pingou todo mês ali. Agora, 38 milhões de pessoas que viviam de vender alguma coisa na rua, no sinal, na praia, na arquibancada, jogo de futebol, perdeu. Senão a gente arranjar o auxílio emergencial para eles. Muitos fariam o que nunca pensavam que iam fazer, invadir o supermercado, atrás de comida para os seus filhos. Que você pode passar fome, mas teu filho não passa fome. E quando criamos o auxílio emergencial, né, nós gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então fizemos o possível para o Brasil aí não afundar, para o pessoal não sofrer mais. Eu dei exemplo durante a pandemia. Eu podia ficar dentro daquele palácio ali com a dona Michele, tá? Que é bem mais nova do que eu, nos damos muito bem, tá tomando leite condensado o dia todo. Me acusaram de ter uma compra de leite, não é superfaturado, mas uma compra é excesso de leite condensado. Né? Estou em 3 milhões de lata, tá guardado ali, 3 milhões de lata. Todo dia eu tomo 500 latas. Mas o tempo todo fustigando você, pô. Te maltratando. O objetivo é tirar daqui. É aquela história de eu vou mudar, vamos. Mas quem vem no meu lugar? Porque uma política é um self-service, pessoal. Vocês têm ali eu, Lula, Ciro,
a Trambique ali, que é decoradora, sabe daquilo, né? A decoradora. E acabou, não adianta você procurar eu quero uma pessoa assim. É o que tá ali, pô. Agora, a pior hipótese é não votar em ninguém. O que precisa de vocês? Não pode. E nós estamos juntos com você. Tem que continuar. Eu, ao longo dos meus 67 anos, amanhã não. Terça talvez não, mas quarta-feira eu volto pra rua. Viajando de avião por aí, que tem que ter paciência, é risco. Eu falei que não queria aproximar de vocês, que eu não estou preparado aqui. O risco que eu corro, eu estou no meio do povo, arriscando minha vida o tempo todo. Mas vale a pena, no meu entender, a gente viver com dignidade aqui no Brasil. Se eu estivesse pensando em mim, eu estaria do outro lado, pessoal. Do lado de outras pessoas, de outros poderes que não pensam na sua pátria. Verdade. Essa é uma realidade. Não estou chorando para você aqui, não. Eu sou incansável. Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos ver se vocês aprenderam. Manda quem pode, obedece. Nós vamos defender a sua eleição nesse pleito. Nós vamos ficar, presidente. O salário não alcança ali. Morar seguro dos policiais. Olha só, pessoal. Você, olha só. Nós, olha só, pessoal, presta atenção. Imagina você ganhar 5 mil por mês e acha uma dívida de 20. É isso mesmo, presidente. O Brasil teve uma dívida extra em 2020 de 700 bilhões de reais, dá para entender? Então, por favor, não peçam. Presidente, o senhor é o herói, presidente. O senhor deu mais dinheiro, presidente. Olha só, a gente quer agradecer o outro lado, que é candidato, está oferecendo tudo. Presidente, o senhor deu a vida, o senhor está dando a vida por a gente. O senhor, Presidente, olha aqui para mim, por favor. Literalmente, o senhor literalmente deu a sua vida. Os caminhoneiros e o agro, Mato Grosso. Ele só oferece pica e cachaça, mais nada. Em Sinop. O senhor. O agro, todo mundo com o senhor. a Argentina taxou água em até 33%. Sabe quanto eu taxo água, hein? Sabe? 0. Presidente. Obrigada. Quando nós criamos o Pix, eu podia botar aí 0, Pix é tudo. 2 centavos por operação. É 0. Eu diminui há poucos meses em 35% o IPI de 4 mil produtos. Tá? Eu zerei imposto de importação de skate. Esse garoto mexe com skate aí. Ajuda, não ajuda? Eu troco para o esporte olímpico. Qual o problema? Você pode diminuir? Eu estou arrecadando mais, diminuindo impostos. Quem fez isso no Brasil um dia? Ninguém. Presidente, o senhor deu a vida e dá a vida por a gente. E nós vamos dar a vida pelo senhor. Bota isso. Vamos dar a vida. Vamos descansar? Nós não aceitamos. Não, deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal. Vamos falar. De coisas boas. Pessoal, presidente, nós estamos reunindo um grupo de pessoas. Presidente, um grupo de pessoas vai ficar a partir de hoje na Praça dos Três Poderes, defendendo o senhor, Não é ficar na orando praça, pelo não. senhor. Tem que conversar com o vizinho, quem vota no Então vai pra lá, vai fazer Sobre a votação baixa e na Bahia, o que o senhor acha disso? 70%? Olha Eu não só, achei que o que eu vi agora aqui? No Nordeste, em todos os 9 estados, eu tive votação um pouco maior do que tive em 2018. E perdi muito no Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. É nesse estado que a gente perdeu bastante. Foi perdido não, Mas o senhor fez a base. Teve fraude, presidente. Olha só, nós fizemos senador. Vamos lá. Rio Grande do Sul, Mourão. Santa Catarina, Jorge Seis. São Paulo, Marcos Pontes. Aqui eu fiquei neutro aqui. A minha esposa apoiou o Damares. Eu fiquei neutro. Mas Damares, Mas é fiel. Minas Gerais, Goiás, mais de 4 milhões de votos. Goiás,
Fizeram. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Como é que ficou o Amazonas? Perdemos? Minas Gerais, Cleitinho com mais de 4 milhões de Minas votos. Gerais, o Cleitinho. Rogério Marinho, Rio Grande do Norte. Mas sabe por que fizeram Então, nós crescemos Para bastante. maquiar. Eles fizeram um sistema para maquiar. Nós não vamos aceitar sua derrota. Nós tínhamos duas missões nessa eleição. Uma era eleger o senhor e a outra era eleger uma base que dê suporte político ao senhor no